Seja bem-vindo a mais um 30 Minutos de Teologia do Logos Podcast, um programa do Seminário Batista Logos. Olá, meu nome é Carlos, estamos mais uma vez aqui nos 30 Minutos de Teologia, porém agora com o tema Família, Projeto de Deus. E vamos abordar então qual que é a teologia da família, qual a teologia por trás desse fator tão sensível que é a família, né? Que é um projeto do Senhor, como nós queremos mostrar aqui, e como dito em outros momentos, é apenas um pedacinho, só um recorte para que você possa entender e ficar curioso para saber mais sobre esse assunto. Então vamos lá. Eu queria começar trazendo o versículo de Josué 24:15, que diz assim: Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, e aí é a parte que eu quero pegar, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então esse seria o nosso texto inicial, mostrando a funcionalidade da família, uma família que serve ao Senhor. Porém, vamos começar fazendo algumas perguntas para entendermos sobre o que seria esse projeto família, né? E aí a primeira pergunta seria: qual é o valor da família? A maioria das pessoas responderia que tem muito valor. Porém, ao nós observarmos a nossa sociedade, vai ser fácil perceber que a prática ela difere do discurso, ela nem sempre são compatíveis, coerentes, né? Por quê? Você vê o número de divórcios crescendo assustadoramente ano após ano, em todo o mundo. Infidelidade conjugal, eu fiz uma lista aqui, ó, infidelidade conjugal, que é incentivada na mídia, nas conversas entre amigos, os filhos que não respeitam as autoridades dos pais e nem ouvem seus conselhos, e os conflitos familiares, infelicidade, ausência de diálogo. Então, a pergunta é, mas qual o valor da família? Se tem tanto valor, se as pessoas dizem, não, a família é a coisa mais importante, por quê? Tanto divórcio, tanta infidelidade, tantas brigas entre pais e filhos, né? Por que as famílias, a gente poderia fazer a pergunta, por que as famílias estão em crise? E aí nós acreditamos que existem vários motivos para essa decadência da família. O afastamento dos princípios do Senhor, talvez o maior, e a falta de entendimento do papel de cada integrante da família. O pai não entende qual que é o seu papel, o filho, a esposa, né? Mas o que mais me chama a atenção quando eu penso sobre esse assunto é justamente o entendimento de que a família tornou-se um projeto privado, particular. Ou seja, minha família, minhas regras. Cada casal institui uma nova família, agora baseado, né, essa família é baseada em suas expectativas, no que você gosta, no que você acha bacana, o que você pensa, né? Muitos, né, buscam seus próprios interesses dentro da família, mas interesses egoístas ou individualistas, né? Ah, o cara quer ser feliz, eu quero ser amado, ou é sexo, ou é filhos, mas é tudo focado no eu. E, obviamente, quando as expectativas não se concretizam, encerra-se o projeto, né? Se encerra-se a família. É onde o pai abandona a família, a mãe abandona a família, assim vai, né? Você desfaz totalmente ali a família, né? Ou esse projeto aí. Então, a família, se você estiver anotando, anota isso aí, ó. A família tornou-se algo privado e administrado conforme as leis dessa época. Quais são as leis? Individualismo, consumismo, egoísmo. Então, a estrutura familiar, ela está seguindo assim o desejo ou a visão, o prisma de algo privado. É do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu sonhei. Porém,
a família é um projeto de Deus. Logo, devemos entender a família pelo prisma teológico, ou seja, entender a família através dos conceitos bíblicos. Então, a família é um projeto de Deus. Antes de a gente ir direto, né, e pensar um pouco mais sobre isso, vamos pensar o seguinte: o que é um projeto? Projeto é um plano, né, um esboço, né, para a realização de um ato, e também pode significar desígnio, intenção, esboço. Dá uma olhada no seu dicionário para você ver o que significa um projeto. Esta, então, é uma palavra oriunda do termo em latim projectum, que significa algo lançado à frente. Então, o projeto também pode ser uma redação provisória de uma medida qualquer que vai ser realizada no futuro. Isso aqui é mais ou menos o que a gente entende por projeto. E aí, pensando através, né, com isso em mente, olha esse texto que eu vou ler para os irmãos. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. Então, olha só, antes da fundação do mundo, Deus elaborou um projeto de formar um povo, né, um grupo de adoradores, que o louvasse, né, que o amasse. Então veja, você tem um projeto do próprio Senhor. E aí, qual a função de um projeto? Todo projeto ele tem um objetivo, tem algo, ele tem um propósito, um objetivo final. Lógico que existem etapas, alvos a serem atingidos durante a execução desse projeto, né? Porém, eu vou trazer alguns alvos, algumas coisas que vão norteando sobre esse projeto de Deus. Os padrões de Deus são sempre consistentes e nunca estão sujeitos a um capricho momentâneo. Os seus mandamentos são imutáveis e eles não oscilam de uma época para outra. Então, Isaías 40:8 diz assim, ó: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, quando nós vamos pensar no projeto de Deus, você tem um padrão aqui, e o padrão é consistente, ele não muda com o tempo. O padrão do Senhor segue para sempre. Então, os padrões de Deus também são sempre os mesmos para todas as pessoas, em todas as culturas, independentemente de idade, personalidade ou pano de fundo. Atos, né, o livro de Atos diz assim, ó: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Ou seja, olha só, o próprio Senhor deixa bem claro que o projeto dele abrange todos os tipos de pessoas. Outra coisa, outro ponto que a gente tem que pensar sobre o projeto de Deus. Deixa eu colocar aqui. A chave é temer a Deus, reverenciá-lo, né? Salmo 111, versículo 10. E guardar continuamente os mandamentos dele em cada aspecto de sua vida. Ser um praticante da palavra. Daí a gente pode lembrar lá de Tiago, capítulo 1, versículo 25, se não estiver enganado. Mas o Salmo 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. Então, no projeto de Deus, nós devemos ter reverência com ele. Devemos estar sempre buscando agradá-lo. E outra etapa nesse projeto: estabeleça e sustente padrões bíblicos que possam incentivar você e os seus filhos à piedade.
Identifique características de uma vida piedosa que precisam ser desenvolvidas em você, ao lado das responsabilidades e práticas bíblicas que vão demonstrar a sua semelhança a Cristo. E aí Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Versículo 17 de Efésios 4: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Então, nós temos padrões a serem seguidos. Por quê? Porque é o projeto do Senhor. E aí, então, agora a gente volta para o nosso assunto principal. Qual a função da família? Nós já vimos que Deus tem um projeto de formar adoradores, tem um padrão que como deve ser seguido, mas qual é a função da família? Eu digo que a família tem um propósito porque é um projeto de Deus. Opa, o que eu estou querendo dizer? A família não foi assim por acaso. Deus criou o homem, a mulher, viram e eles se uniram. Não, foi tudo pensado, foi tudo planejado, tanto o homem quanto a mulher, e formar uma família. Então a família, ela não é uma criação da sociedade, ela foi planejada e criada pelo próprio Senhor. E notamos isso no relato da criação. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai. Olha só, aqui nós temos a formação da família pelo próprio Senhor. Deus não apenas criou o homem e a mulher, mas os uniu e ordenou que se multiplicasse, ou seja, formando a família. Por isso a família tem um motivo de existência. Deus a criou com um propósito. E a família não é fruto do acaso, né? Então o propósito da família é a própria glória de Deus. E para isso que existimos, né? Lembra lá de Isaías 43 que a gente viu? Né? Deus criou tudo para a sua glória, e isso inclui a família. Deixa eu ler Isaías 43, 7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz, tudo para a glória do Senhor. Então, cada membro de uma família existe para glorificar a Deus e auxiliar os outros membros da família nessa glorificação a Deus. A função de cada família é ser uma escola de adoradores, para que o homem seja, então, cada vez mais um representante de Deus. Não sei se estão percebendo, existe um propósito para a família? Existe, dado por quem? Por Deus. Então ele une homem e mulher, para que esse homem e mulher, eles representem o Senhor, como nós vimos lá, tem um padrão de como deve viver, e esse padrão de adorar o Senhor, essa família deve promover isso em seu lar, ensinando, criando, multiplicando, né? 2 Timóteo 3,15 diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, cada membro da família deve adorar e viver para o Senhor. É em casa que aprendemos o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O que é? É a função que Deus nos deu. Adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Então, a função, essa função de colocar duas pessoas juntas e dar a capacidade de reproduzir outras, tudo isso foi Deus que deu para formarmos adoradores, mais adoradores. Então, agora vem a pergunta: o que significa uma família no fim das contas? Gênesis 2:24 diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, ser uma família significa ser um espaço de treinamento no adorar a Deus. Isso é uma família. Então, no representá-lo.
A gente já leu, né, Gênesis 1, 26, 28, né, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não sei se foi nesse ou se no outro programa que nós falamos, mas eu estou talvez confundindo, mas esse texto deixa bem claro que o homem foi criado para representá-lo, foi criado à imagem e semelhança para representá-lo. Na dúvida eu vou ler o texto, tá? Se eu já li ele no outros programas, que a gente está gravando vários seguidos, né? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse, olha só a função, sede férteis e multipliquem-se, encham-se e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, ser uma família é representá-lo. Ser uma família significa ser um espaço de treinamento no adorar a Deus, na formação de um caráter santo. A família serve para treinar a pessoa para que cada vez mais ela seja parecida com o Senhor. Quer ver? Eu vou ler 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, ser uma família significa ser um espaço de treinamento e adorar ao Senhor na questão da santidade, num caráter santo. Também, na prática da unidade. Você vai ensinar em casa o adorar a Deus, pondo na mente dos seus filhos, na mente dos membros da família, sobre unidade. Efésios 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Devemos trabalhar para que a família pense de forma coletiva e de forma que ela mostre essa unidade com as outras pessoas. E também é um treinamento no serviço, no serviço bem desenvolvido, né? Efésios 5, versículo 15 e 16 diz assim, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, olha só, é em casa, é na família que as pessoas são formadas no entendimento, né, de adorar ao Senhor, no entendimento de servir ao próximo, de aproveitar as oportunidades para representar o Senhor. E também na família, que é uma escola de adoradores, né, que você aprende a priorizar as coisas do alto, a priorizar as coisas que são do Senhor. Aquele texto tão conhecido de Mateus 6,36 diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, que a gente percebe? É na família que a gente começa a aprender a priorizar aquilo que realmente é importante, que são as coisas do Senhor, as coisas do alto. É na família que eu começo a dar o valor devido para aquilo que realmente tem valor, que são coisas eternas, e não ficar preso ao pensamento, aos desejos desse mundo. Então, portanto, a família ela é um projeto de Deus. Um plano para que se formem adoradores do Deus Criador. Por isso que ela é um projeto. Ela tem um padrão a ser seguido. Ela tem alvos a serem atingidos. Se a gente pudesse resumir tudo numa frase, eu diria: família é uma fábrica de adoradores do Senhor. É lá no lar que você forma
pessoas, homens e mulheres, para servir, para adorarem, para representarem esse nosso Deus. Então, família não é um projeto privado, particular, do jeito que eu quero. Família é um projeto de Deus, que segue, como nós falamos aqui, um padrão, alvos, limites e tem uma função a ser cumprida. Por isso, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, pessoas, talvez nossos amigos que possam estar assistindo, lembre-se, família é um projeto divino. E quando eu não entendo isso, mas submeto a um pensamento de um projeto privado, eu vou ter grandes problemas. Mais uma vez, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre Deus e principalmente sobre família, que a sua família seja uma fábrica de adoradores, um berço, uma incubadora de adoradores e que Deus esteja abençoando a sua família. Se precisar de mais informações, se precisar de ter mais conhecimento, aprofundamento no assunto, procure o seminário, nos procure aqui no seminário, que teremos todo o prazer em te atender, te ensinar ou tirar as suas dúvidas, tá bom? Que Deus o abençoe e até uma próxima. Você está no Logos Podcast e assistiu a mais um 30 Minutos de Teologia, um programa do Seminário Batista Logos. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe.